Olá, eu sou o Dr. Laudelino Risso e estou aqui na TV da Coluna Doutor Enia. Neste canal estaremos falando sobre prevenção, orientações e problemas da coluna vertebral e como podemos saná-los da melhor maneira. Estamos falando dos eixos da coluna vertebral, os eixos que fazem com que a coluna mantenha uma harmonia nas lordoses cervical e lombar e na cifose dorsal. Essas curvas devem manter um equilíbrio da coluna no dinamismo não só sentado, mas também em pé e principalmente em movimentos. A coluna é o pilar de sustentação. O que eu gostaria de trazer um alerta para a gente poder visualizar junto, vamos falar um pouquinho das curvas lombares, como a gente tem falado de prevenções. Na coluna lombar, nós temos uma curva chamada lordose. O centro dessa lordose é a vértebra L3. Quando pegamos uma régua e nós fizemos uma curva nela, se a curva está no centro e eu faço uma pressão, a régua mantém uma flexibilidade. Agora, se eu deixo a coluna reta e faço uma curva só embaixo, a chance dessa régua quebrar é muito grande, porque a curva foi modificada. Quando essa curva modifica, os discos vertebrais começam a gerar grande sobrecarga. Por isso, os últimos dois discos são os discos mais fragilizados, L4, L5, L5, S1. Mas não só pela questão postural. Vamos falar um pouquinho do cuidado da nossa coluna vertebral em pé e a importância desses eixos. Quando falamos de eixo vertebral numa posição bípede, em pé, é importante atentarmos que o centro de gravidade, desde o meu nariz ao umbigo, mantendo uma harmonia gravitacional, desvios laterais podem afetar o dinamismo, não só sobrecarregando o quadril, mas principalmente a minha coluna. Quando vemos de lado, que estamos falando das lordoses e cifoses, quando essa curva aumenta, que eu não tenho a resistência muscular adequada, e eu faço um aumento, a sobrecarga na coluna fica muito grande, podendo me gerar patologias severas. Agora, estamos falando de uma posição parada. Imagine uma curva alterada em dinamismos como pegar um objeto que eu não estou pegando puramente à frente, mas fazendo um giro. A sobrecarga no disco pode aumentar 10 vezes o peso que eu estou pegando. Então, se eu estou pegando um peso de 5 kg, a minha coluna vertebral pode estar 50 kg. Se eu fizer um giro, isso pode aumentar 15 vezes. Então, os cuidados para que eu possa fletir os meus membros, agachar, mantendo a preservação dos eixos vertebrais, é fundamental para que eu tenha uma rotina e um dinamismo preservando a saúde de sustentação mecânica da minha coluna. Os músculos da coluna vertebral são pequenos, da minha perna são grandes, então eu posso usar a perna para pegar um objeto, preservando o eixo da coluna. Agora, se eu faço um movimento de flexão com giro, o meu disco vertebral, que tem fibras paralelas mais entrelaçadas para receber o peso, elas podem ficar paralelas, estirar o movimento e romper com uma hérnia. Com um simples movimento nós pensamos, mas a carga na coluna pelo peso do tronco e os eixos vertebrais podem ser severos. O que nós precisamos? Atentar para a resistência abdominal e cuidar com os movimentos para mantermos um dinamismo da minha coluna, não permitindo que ela ceda e gire de uma forma a sobrecarregar os discos e outras estruturas com curvas desarmônicas se eu não tenho uma boa postura ou uma boa musculatura. Então, se você tem dor nesses movimentos ou permanece muito tempo trabalhando sobre flexão, cuidado, porque essa flexão é um dos agentes que gera uma grande sobrecarga na coluna vertebral, que eu posso preventivamente subir a minha bancada de trabalho, realizar uma ergonomia que eu fique sustentando o meu eixo laboral sem sobrecargas de flexão, ou descansando sobre a coluna de maneira que eu possa formar desvios, chamado espondilolisteses, anterolisteses. Chegaremos nesses assuntos um pouquinho mais à frente. Se você já tem esses incômodos, por favor, comente um pouquinho aqui no grupo, vamos tirando dúvida, vamos debatendo o assunto. Com alegria, vamos aprofundar um pouquinho mais sobre a saúde da nossa coluna vertebral.